Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos aqui mais um jornalístico, o Clique Jornal, aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, que agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDCT, que é capitaneada pelo matemático Acioli de Olivo, a visão é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados. E olha só, você que nos acompanha pela radioct.com e também pelo Facebook, a nossa live, olha os convidados de hoje. O Joaquim Aristeu, que está aqui conosco, o Joaquim Aristeu da CSP com Lutas, o doutor Denis Lantier, também advogado renomado aqui em São José dos Campos, o doutor, aliás, o Denis é também do Sindicato dos Metalúrgicos aqui. O doutor Diego Brito nos faz a visita aqui, o doutor Bruno Figueiredo, o doutor Paulo Freire, que está aqui conosco, a simpatia da doutora Renata Pinsolati, ela veio de Brasília para este evento de hoje, para essa entrevista aqui na Rádio CT. O Cláudio Borges, cadê o Cláudio? Está aqui. O Cláudio Borges, ele é jornalista da Campus FM 104,9, na cidade de Campos do Jordão. Apresenta o seu jornal todos os dias na Campus FM 104,9. Conosco também o doutor César Brito, que já foi o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e Paulo Siqueira, que é o diretor do sindicato. Primeiramente, eu quero cumprimentar e trazer a fala aqui do Joaquim Aristeu, o Joaquim que tem provocado esta entrevista aqui, porque hoje em São José dos Campos e amanhã acontece a primeira jornada jurídica que vai falar sobre a aplicação da reforma trabalhista no Hotel Nacional Inn aqui em São José dos Campos. Primeiramente, ao Joaquim, que provocou todo esse movimento em favor dos trabalhadores aqui do Vale do Paraíba, eu quero dar os seus cumprimentos aqui. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, os ouvintes da Rádio CT. Primeiro, agradecer à direção do Sindicato de Ciência e Tecnologia por esse espaço aqui e dizer que para nós é um prazer, né, estar na presença dos ilustres advogados aqui, né, do meio jurídico aí muito conhecido, como o doutor César Brito, né, uma das figuras mais conceituadas no meio jurídico do nosso país, né, juntamente com os demais advogados, seus companheiros aí do escritório, e desde já parabenizar o escritório do doutor César Brito, juntamente com o sindicato da alimentação, no nome do Paulo Siqueira, que está aqui, né, por essa atividade que já é vitoriosa no dia de hoje, né, Paulo? Só para você ter uma ideia, dentro de uma semana esgotou as inscrições, né? Eram 280 inscrições, não falha a memória, e o Paulo pode falar um pouco mais por já aconteceu isso. O preenchimento. Já aconteceu. E primeiro também aqui cumprimentar meu velho camarada aí das idas em Campo do Jordão, sempre lá com o microfone da rádio aberto para nós, certo? O companheiro Cláudio Borges, que está aqui, vai ser o nosso cerimonialista hoje lá na atividade. Hein? Tá. Que bacana, gostei. E deixo aqui com
com seus convidados, porque tem muita gente para pouco espaço. Tem muita gente hoje. Doutor César Brito. Eduardo, eu gostaria que você desse uma olhada também aqui, porque senão, para não esconder o doutor César Brito, que está aqui conosco, virando assim, mas que maravilha. Doutor César Brito, renomado jurista brasileiro, doutor, que saudade dos tempos das suas aplicações na Ordem dos Advogados do Brasil. Que alegria recebê-lo aqui na Rádio CT. O prazer é todo meu de voltar aqui. A última vez que estive em São José foi num período muito triste da nossa história, que foi lá de Pinheirinhos, que nós atuamos para que não se repetisse aqui e no Brasil tragédias como aquela. Mas agora volto numa outra situação, para fazer um debate com os trabalhadores, com as trabalhadoras, sobre um tema que é importante, é preciso desmistificar a reforma trabalhista, compreender por que ela for aprovada, e os riscos que se tem para a cidadania brasileira, o modo como ela foi aprovada no Congresso Nacional. É coisa de governo brasileiro que hoje está se discutindo a reforma trabalhista, doutor César Brito, depois dela aplicada. Não deveria ter esse movimento antes? Não houve essa possibilidade? O governo não abriu esse precedente? Essa é uma das unidades que nós estamos arguindo da reforma trabalhista, porque os compromissos internacionais que o Brasil subscreveu é que, para fazer uma reforma de tal profundidade, deveria ser consultada a sociedade civil, as entidades sindicais, e não foi feito. Só foi feita uma consulta para um lado, que é o lado da Confederação Nacional da Indústria, porque essa é uma reforma que for aprovada para atender os anseios dos empresários, numa lógica que chama-se modernizante, mas de modernizada e voltar à idade moderna, na época da servidão, em que o moderno paga pouco, coisificar a pessoa humana, em que o moderno é fazer com que, quanto menos se paga o trabalhador, mais estimulado deveria ser o empregador. Foi essa a lógica da reforma. E se alguém me perguntasse lá atrás se eu era favorável a uma reforma trabalhista, eu diria que sim, porque a legislação anterior é uma legislação que estimulava o mau empregador. E como é que ela estimulava o mau empregador? Porque a prescrição, se o empregador não pagasse o direito dos trabalhadores em 10 anos, só deveria dos últimos 5 anos. A legislação anterior dizia que você tinha 2 anos para reclamar uma ação trabalhista, e os mal empregadores sabem que apenas 1/3 dos trabalhadores procuram a Justiça do Trabalho. 1/3? 1/3. Então o mal empregador já lucra com 2/3 que não procura. E por que não procura? Com medo. O medo de, ao ingressar com a ação trabalhista, não ter mais nenhum emprego. Tanto é que o TST e o site dos tribunais impede a busca por nome de empregado para eles não entrarem numa lista suja e não mais serem contratados. E outro estímulo que se tem é de que quando ingressa na justiça, esse 1/3, lá é estimulado a pagar um acordo pela metade. Então, um mau empregador já lucrava com o sistema anterior. E era o sistema anterior, porque não pagava, que estimulava as pessoas a procurarem a justiça. Esse 1/3 que procurava, se nós formos olhar os dados, era para buscar verba rescisória que não eram pagas, eram férias que não eram pagos, então se procurava. Então, qual foi a lógica da reforma? Corrigir esse erro? Não. Ele mantém esse erro, mantém essas questões, e ele amplia. Ele vem com a lógica de dizer assim, que é possível ao mau empregador sequer precisar pagar os direitos trabalhistas. E é por isso dessa primeira jornada jurídica, dias 4 e 5 de maio aqui em São José dos Campos, que estará debatendo a estratégia de luta contra a aplicação da reforma trabalhista. Doutora Renata Pinsolati, agora, o que falou o doutor César Brito, a pejotização do trabalho, ela criou mais um conflito entre o capital e o trabalho, doutora? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. A questão da pejotização foi algo que veio muito forte nessa reforma trabalhista, porque faz muito parte do que o César acabou de comentar, da coisificação. Quando a gente trata de pejotização, a gente está tirando do trabalhador, daquela pessoa que está cedendo a sua mão de obra, retirando direitos trabalhistas que um CNPJ não possui, obviamente. Uhum. Então, a coisificação do trabalhador e da pessoa humana, ela está muito fortemente inserida nesse ponto, porque é retirar a pessoalidade daquele trabalhador ou daquela trabalhadora e colocar ele num patamar
como se estivesse em pé de igualdade com o capital, com a empresa, o que a gente sabe que nunca ocorreu. Então, o fato de sempre haver um conflito entre capital e trabalho é justamente pelo fato da desproporcionalidade das armas, digamos assim, de luta que cada um tem. Então não está se falando a mesma língua, desde a pejotização até agora na reforma trabalhista, que tem um nome, é demonização da reforma trabalhista, doutora? A gente considera que, em muitos aspectos, essa reforma trouxe inconstitucionalidades muito fortes. Então, a questão da pejotização, ela vai inserir aquela pessoa num patamar fictício de igualdade, que na realidade não ocorre. E a retirada de direitos. Você Exato. coloca a demonização, porque alguns nomes são dados a essa lei. Uns chamam de lei ordinária trabalhista. Lei ordinária. É a lei ordinária, em todos os sentidos da palavra. Outras chamam de forma trabalhista, e eu gosto de chamar de consolidação das lesões trabalhistas, porque ele traz um sistema que antes tinha um pouco de proteção, para agora um sistema de completa desproteção do trabalhador. Agora, doutor César Brito, alguém tem que arcar com isso. Ficou pesado só de um lado nessa questão. Agora, definitivamente, é lesão trabalhista mesmo. Agora, existe uma conta aí. Quem é que paga essa conta? O mesmo de sempre, né? Que é a classe trabalhadora. Ela é uma reforma muito clara no sentido de que tem que atender os anseios daqueles que apoiaram a ruptura constitucional, com o afastamento da presidenta Dilma. Então, quando você faz uma ruptura, é preciso dar a fatura. E a fatura qual foi? Mais lucro e lucro desenfreado. Qual é a lógica que eles têm quando eu falo da quitação de direitos não pagos? Isso é a coisa mais perversa que tem na legislação. A possibilidade de quitar direitos não pagos. Nós temos um Brasil ainda com desemprego muito forte, nós temos um Brasil sem estabilidade no emprego dos trabalhadores, e ele disse que os direitos podem ser quitados anualmente. Quem não quitará o direito anualmente na constância do emprego, sob pena de demissão? Então, ele permite que você quite ano a ano o empregado e seu empregador, ainda carente de necessidade de sobrevivência, porque a remuneração é sua fonte de sobrevivência, e quita esse direito sob pena de demissão. E ele coloca também o negociado sobre o legislado. Ele permite que os sindicatos, agora sem fontes de custeio, possam negociar para reduzir direitos fixados em lei. E torna mais caro procurar justiça. O trabalhador que for buscar justiça agora pode sair devedor. Então, como aconteceu na Bahia, no Rio Grande do Sul, e no Rio de Janeiro, a bancária lá teve que pagar 67 mil por reclamar de dupla jornada. E devedor do processo dele, e penhora-se se ele tiver um outro processo. Então, a imperabilidade do salário, que é condicional, se ele perder a ação, ele pode penhorar o outro crédito trabalhista que ele tiver no outro processo. Por isso que é uma lógica extremamente perversa. É matar no ninho. Matar no ninho, fazer você não reclame, eu não lhe pago, e você não vai arriscar reclamar, porque pode ser pior. Essa é a lógica. Quero aproveitar o Paulo Siqueira, que é diretor do Sindicato da Alimentação aqui de São José dos Campos. Paulo Siqueira, agora foi retirado desta maneira um dia de trabalho, não é? A contribuição sindical. Tira direito daqui, tira direito dali, e como é que o sindicato vai trabalhar? Porque o sindicato tem água para pagar, tem luz, tem funcionários, tem tudo isso. Virou o direito trabalhista e indireito trabalhista, Paulo? Boa tarde, à direção da Rádio CT, a todos os presentes, aos ouvintes, né? Em primeiro lugar, quero registrar aqui o prazer e a honra de estar aqui com o espaço aberto da sua rádio e em companhia de tão nobres juristas da área. Em nome da diretoria do Sindicato da Alimentação, quero deixar claro para vocês que a questão da contribuição sindical muito nos preocupa, mas não tanto no sentido do pagamento das contas, ou funcionários, ou água, ou luz, etc. Mas sim na retirada da força, da ferramenta da questão sindical em luta da defesa dos direitos da classe trabalhadora por um todo. Né? Foi um jeito que o atual governo, digamos aí, ilegítimo, achou de enfraquecer as instituições sindicais. Mas nós estamos lutando, nos colocando em campo para buscar entendimentos que temos que manter unido
os trabalhadores, fortalecer as entidades sindicais para que continue a defesa, que é a única ferramenta que o trabalhador tem, porque o sindicato nada mais é, nada menos do que a organização dos trabalhadores no seu local de trabalho. Quer dizer, o fim da contribuição seria a desorganização dos trabalhadores. Seria a falência da defesa dos direitos dos trabalhadores e um forte ataque à Constituição Federal. Está na hora de mudar. Conosco também, o bom do Sindicato da Alimentação, que o Joaquim Aristeu passou aí, que cerveja também é alimento, né? É meu mestre. Né? Então, pelo menos, a gente tem que defender bastante essa causa. O doutor Denis Lantier está aqui conosco também. Doutor, a primeira jornada jurídica, definitivamente a saída é jurídica e não política, por isso, desse debate aqui em São José dos Campos, doutor, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CT, todos. É um prazer estar aqui com essa pleiade, né? E principalmente do nosso colega e parceiro, do César Brito, e sua equipe, e o Joaquim, que está representando também o sindicato, e o Paulo, além do Bruno, né? Todos aí. Eu entendo o seguinte, que é jurídica e política, as duas coisas. Elas têm que andar juntas. Aí não existe uma coisa sem a outra. Eu entendo que essa primeira jornada jurídica da classe trabalhadora, é um momento de nós fortalecermos as nossas estratégias, as táticas, para enfrentarmos um problema que realmente, como diz o César aqui, no sentido de deformação da legislação, aquilo que nós conquistamos com muita luta, porque ali existe, mesmo nessa consolidação das leis trabalhistas, que agora completou, né, de 43, completou, acho que de 43, 70 e poucos anos, né, de conquistas, tem muitas ali que nós acabamos de ser revogados pela essa reforma, que infelizmente nos traz uma penalidade maior. Qual é a penalidade? De não buscarmos mais os nossos direitos, mínimos que sejam. Mas para isso existe o quê? Existe a unidade, né, com os trabalhadores, a classe se movimenta para tentar realmente buscar. Porque também no passado nós já tivemos flexibilização das leis trabalhistas, e muitas. A consolidação da lei CLT vem flexibilizando a todo momento. E a classe trabalhadora, com muita sabiência, com muita luta, resistiu a todos esses embates e demonstrou que pode avançar nos direitos. E vamos avançar. A gente vai para um breve intervalo agora e a gente volta na sequência falando com os demais juristas que estão aqui conosco na Rádio CT para acrescentar cada vez mais. E um detalhe, você que nos assiste pela live aqui da Rádio CT, as inscrições já foram encerradas, mas haverá, segundo a doutora Renata, live, né? Transmissões ao vivo para todo o Brasil. É isso, não é, doutora? Exato. A comunicação do sindicato proporcionou a transmissão ao vivo, então vai ocorrer pelo Facebook do sindicato. Muito bem. Bom, lembrando que a nossa editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, também está aqui e ela já fala com você também. Um breve intervalo e a gente volta já falando da primeira jornada jurídica que debaterá hoje em São José dos Campos a estratégia de luta contra a aplicação da reforma trabalhista, como você vê aqui. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Eduardo já conhece, né? Virou pela manhã. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas.
Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente. E o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Agora a gente vai falar mais. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Hoje são diversos juristas que estão debatendo, irão debater hoje e amanhã aqui em São José dos Campos, a primeira jornada jurídica de estratégia de luta contra a aplicação da reforma trabalhista. Deixa eu registrar aqui a nossa audiência pulverizada Brasil afora, aos funcionários do INPE, do DCTA aqui de São José dos Campos, CEMADEM aqui no Parque Tecnológico, a CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, nos acompanhando, em Natal, no Rio Grande do Norte, lá o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento lá de Alcântara, também no Rio Grande do Sul, nos acompanhando o CPTEC de lá, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Maria. E, finalmente, a unidade regional do INPE, no Centro-Oeste brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, lá em Hélio Ponce de Arrudas, lá na cidade de Cuiabá, no Centro-Oeste brasileiro, ouvindo e acompanhando. Bom, agora o doutor Diego Brito, o doutor Bruno Figueiredo, o doutor Paulo Freire e o Cláudio Borges Campos também, que é o jornalista, e o MC, o mestre de cerimônia desta primeira jornada jurídica. Ele é da 104,9 FM, a rádio Campos FM da cidade de Campos do Jordão. Doutor Diego Brito, mais uma vez, boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo. É uma jornada que, pela primeira, muitos debates terão que ocorrer Brasil afora para conscientizar o capital e o trabalho sobre a reforma trabalhista, doutor? É verdade. Essa é a primeira esperamos uma série de muitas outras jornadas, todas nesse sentido de esclarecimento da população, dos trabalhadores, de uma forma geral, a respeito das consequências que hoje já se fazem da própria reforma trabalhista, né? A precarização clara, né, das relações de trabalho, inclusive, como já se disse aqui anteriormente, uma consolidação das lesões provocadas por uma facilidade do mau empregador de sair lucrando
com a lesão que causa os trabalhadores, uma dificuldade muito grande do trabalhador lesado buscar os seus direitos. Agora, o empresário, doutor, ele também tem uma carga tributária muito, muito alta, muito forte. O que ele tem que fazer? Mágica? Tem que fazer ciência tributária para poder equacionar esse custo do empregado? Veja bem, de fato, a gente tem um outro problema tributário a ser tratado, mas o que me parece a solução adotada aqui não é das melhores, né? Na verdade, é justamente o contrário. Na minha concepção, a reforma que precariza as condições de trabalho sob a justificativa de que precisaria dar alguma condição, algum respiro ao empregador para conseguir manter o negócio, me parece, inclusive, sair pela culatra, porque o trabalhador é o cidadão, também, às vezes, o consumidor, e se ele também não tem a sua remuneração, não gira a economia de forma alguma. Nessa questão interrelacional, eu creio que isso parece não ser a solução, né? Reduzindo, inclusive, para baixo de patamares mínimos que a gente está garantido na Constituição, dos direitos humanos mesmo, da dignidade da pessoa humana, me parece não ser essa a melhor solução ao empregador. Que coisa! Eu fico imaginando. Doutor Paulo Freire, boa tarde, doutor. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem, nos veem. Doutor, a presença da ministra do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, doutora Adelaide Arantes, aqui em São José dos Campos, mostra a presença dela, a importância desse fato da reforma trabalhista, principalmente para os juristas, não é? Juristas, os juízes que não têm hoje. O senhor defende uma causa, mas existe uma jurisprudência defendendo a mesma causa ao contrário, é isso? Exatamente, né? O processo da reforma trabalhista, ou deforma trabalhista, foi feito tanto a toque de caixa que não se permitiu que esse debate fosse incorporado e assimilado pelos próprios aplicadores do direito e aplicadoras do direito, ministros, ministras. E um exemplo disso, Paulo, é que há mais de 10 ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal hoje contra a reforma trabalhista, em vários temas, no tema da contribuição sindical, no tema do negociado sobre o legislado, inclusive ações propostas pela Procuradoria-Geral da República, inclusive o próprio governo, por próprio entidades ligadas ao poder do judiciário, ligado ao governo, que demonstra a rapidez, né? E a reforma foi utilizada como instrumento político de pressionar as entidades, né, sindicais de trabalhadores e trabalhadoras que vinham lutando por melhores condições. Tanto é que, após a promulgação da reforma, da Lei 13.467, foi editada uma medida provisória que já relativizava a reforma trabalhista. E que já não vale mais. Que já não vale mais. Então, percebe-se o tanto que o governo tentou tumultuar esse processo de forma acelerada e apressada, sem debate nenhum com a sociedade. A pretexto de segurança jurídica, né? Exatamente. E criou uma enorme insegurança jurídica, especialmente para os trabalhadores e trabalhadoras que agora não veem na Justiça do Trabalho um instrumento para garantir os seus direitos, né? Doutor Bruno Figueiredo, boa tarde. O que eu vejo aqui, doutor, é que o empregado ele não tem mais confiança na lei. Tem muitas pessoas que estão com os direitos trabalhistas incompletos, que o patrão não tem correspondido, mas ele vai levando a si mesmo porque é o que ele tem. Como fazer agora para ter uma definição da reforma trabalhista? Bom, boa tarde. Boa tarde, doutor. O debate é muito importante para se buscar essa solução. Primeiramente, o trabalhador, nosso entendimento, ele precisa ter confiança nas suas próprias forças, mais do que na própria lei.
Porque a lei mostra, como os colegas colocaram um pouco agora, essa insegurança que está a própria lei, porque vem uma lei, a toque de caixa como foi, depois vem a MP e a insegurança jurídica está instalada. Agora, por que acontece isso? Bom, o governo é ilegítimo. E essa é a primícia dessa bagunça toda que acontece? Eu gostaria, inclusive, de resgatar, estamos falando de um governo ilegítimo do golpe de 2016, mas eu gostaria até de lembrar do golpe de 64, que também é um outro governo ilegítimo que também alterou a CLT para acabar com a estabilidade que havia. Havia estabilidade no emprego no Brasil, muita gente não lembra disso, mas existia estabilidade. Foi necessário uma ditadura de 20 anos que chegou a tirar a estabilidade do emprego que existia no Brasil, era a estabilidade decenal. Esse governo ilegítimo, com muita pressa, como foi com muita sede ao pote de querer simplesmente quase que acabar com a CLT da forma como está se tentando fazer. Acontece que, de uma forma ou de outra, ainda que um amplo setor da classe trabalhadora continue um pouco atônito ou um pouco sem uma reação adequada, mas a classe vai reagindo. Agora, em São José, tivemos aqui uma greve dos trabalhadores da J. Macedo, que a patronal não estava aceitando negociar a PLR e terminou que, por força da greve dos trabalhadores, os trabalhadores obtiveram a vitória nessa greve e conseguiram obter sua PLR, que não estava sendo paga pela patronal, que tinha toda uma programação para isso. Greve é um instrumento importantíssimo de ligação para o diálogo. Exatamente, porque muitas vezes a patronal só entende a negociação como máquina parada. Quando sente no bolso. Exatamente. O doutor Lucas está aqui conosco também, gostaria de cumprimentar o doutor Lucas, também jurista, advogado trabalhista. Queria até saber mais, doutor Lucas, acho que é um dos mais jovens aqui. Boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde, agradeço pelo jovem aí, agradeço por abrir essa oportunidade. Boa tarde a todos os ouvintes. Que alegria. O doutor Lucas Cabreira, eu queria firmar nesse nome, que é um nome muito conhecido no mundo jurídico aqui no Vale do Paraíba, pelo menos, viu, doutor? É de uma importância, né? Quando fala de Cabreira, sabe que a maioria da família Cabreira são de juristas. Doutor, capital e trabalho. Mais uma vez, eu quero citar essa situação aqui. As pessoas que não estavam trabalhando, depois dessa crise que o Brasil passou, a dona de casa, a professora que não trabalhava mais, advogados, engenheiros, vieram para o mercado de trabalho também procurar, porque o pai perdeu o emprego, a mãe, o esposo, e daí vieram para cá. Embolou essas informações de empregados e desempregados por conta disso, doutor? Olha, o que eu sei é que nós vivemos uma situação muito complicada no campo do capital e trabalho e que não é de hoje, né? Uhum. Aliás, nós estamos falando da reforma trabalhista, né? Bruno recuperou um pouco de história e eu queria lembrar que em 2015 nós tivemos uma tentativa, vocês, os ouvintes devem se lembrar, com o Eduardo Cunha, né, que foi feito todo um jogo, todo um lobby no Congresso para se tentar aprovar o quê? A terceirização irrestrita. Quer dizer, aquilo foi uma coisa de tamanha magnitude, né, que gerou todo um escândalo, a gente via nos jornais, e ainda não passou. E olha só, com muito mais facilidade, o governo Temer conseguiu passar a reforma trabalhista, que emplacou não só a terceirização irrestrita, mas uma série de lesões trabalhistas além dessa, né? É verdade. Doutor Lucas, nós vamos para um breve intervalo agora. Na volta, com o doutor César Brito, vamos ver a importância política da reforma trabalhista no Brasil, já que estamos há 5 meses das eleições. Vai ser preciso diagnosticar quem é que vai representar quem, mais uma vez, no Congresso Nacional. A gente fala sobre isso já, tá certo? Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal, falando com esses renomados juristas, e inclusive com a presença da ministra do TST, Adelaide Arantes, aqui na primeira jornada jurídica, que acontece hoje e amanhã, no Nacional IN, aqui em São José dos Campos, que debaterá a estratégia de luta contra a aplicação da reforma trabalhista. Um breve intervalo e a gente volta já.
Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho. Moça bonita não paga. Troca o voto por tijolo, bicicleta. Caiu o preço, doutor. Só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo. Mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT. Lembrando ao senhor e à senhora que nos acompanham pela live, que a Rádio CT foi idealizada pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E possui uma grade de programação que inclui música, informação de diversos sindicatos, até como uma forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e com a sociedade também. O programa de hoje está debatendo, não é um debate, mas é um assunto importante da primeira jornada jurídica aqui em São José dos Campos, que estará debatendo lá, sim, a estratégia de luta contra a aplicação da reforma trabalhista. E é muito bem coordenado lá pelo Cláudio Borges, da Campus FM. Ô, Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos ouvintes, aqueles que nos assistem, a todos os juristas aqui presentes. Parabéns aí pelo programa, realmente sensacional e que traz as informações necessárias àqueles que acompanham. Que parabéns. Alegria. Que horas você apresenta o programa na Campus FM, na 104? Nós apresentamos na 104,9 o Jornal da Campus FM, de segunda a sexta-feira, das 7 até as 9 da manhã. É igual aqui, a gente faz um também. 7 às 9 da manhã, a gente já começa amanhã trazendo as principais notícias da cidade, da região, de São Paulo, do Brasil, do mundo, deixando todo mundo bem informado. Né? A cidade lá é fria, mas a política é quente. A política é quente, pega fogo, né? Coisa Inclusive, boa. Nós da imprensa algumas vezes aí somos alvos aí
do pessoal da política que vem para cima. Aliás, da jornalista gente. é o que Jornalista mais morre. É o que mais, exatamente. É o que mais morre. É uma profissão perigosa, essa nossa, né? Então, porque exatamente a gente não usa os braços, usa a língua, né? Exatamente. E o poder da língua acaba atraindo muitos inimigos. Verdade. Onde existiria o poder da força, nós temos a força da palavra, né? É verdade. Então, temos o poder da palavra. Não é à toa que nós somos o quarto poder. Né? Muitas um dos vezes mais atingidos pela reforma trabalhista. Né? Pela reforma trabalhista, muito. A atividade passa a ser múltipla, já tem muita pessoa jurídica na área do jornalismo. Pejotização. E um detalhe, por exemplo, que nem o Cláudio, se ele brigar lá na rádio e for para a Justiça do Trabalho, não arruma emprego em outra. Por isso que eu falei que a legislação ele estimula o empregador. Só um terço procura a justiça, que 2 terços tem receio porque pode não ter mais emprego. Isso eles não acabaram. Ao contrário, eles aperfeiçoaram para ter mais exploração ainda. Aliás, aconteceu, rapidinho, aconteceu comigo isso em Campos do Jordão, né? Uma rádio lá, durante um determinado tempo, teve uma direção proprietária, né? Em que eu tive problemas com essa direção, né? Mas não entrei com ação na justiça, deveria ter entrado, né? Mas não entrei porque já sabia que haveria uma troca de direção. Uma nova direção assumiria aquela rádio. Né? E a partir do momento que eu entrasse com ação na justiça, a outra não me contrataria. Eu não seria mais contratado em Campos do Jordão. Acontece isso Brasil afora. Como acabar com isso, doutor? Como eu participei do debate na audiência pública na Câmara dos Deputados, eu recebi um panfleto da Confederação Nacional da Indústria defendendo a reforma, dizendo porque existe muitas ações trabalhistas no Brasil. Aí eu disse que lembrei de uma frase de Abraham Lincoln: hipócrita é aquele que mata os pais e pede clemência ao juiz por ser órfão. Os empregadores não pagam os direitos e querem acabar com esse trabalho porque lá se busca direitos. Mas o que fazer? Uma das dicas que nós estamos trazendo é o próprio para a jornada, porque nós estamos trazendo para a jornada a ministra Adelaide, você já bem anunciou, o Aldo Arantes, que foi deputado constituinte, então ele fala da importância da Constituição que se quer revogar, o Canari, que é magistrado do TJ, o Camargo, que é do Ministério Público do Trabalho, o Paraíba, da Associação Nacional da Advocacia Trabalhista, trazendo várias pessoas para mostrar que foi aprovada a lei. Mas aí, lei é como um filho posta no mundo, ele ganha uma outra formulação, cabe a nós agora darmos uma outra interpretação para ela, discutirmos no judiciário, mas isso no mundo dos juristas. Mas o movimento sindical aprendeu também as suas lições lá atrás. Nós já tivemos, antigamente, a greve era ilegal, qualquer greve era ilegal e nós fazíamos as nossas greves. As pessoas perguntavam muito para mim, nas assembleias, e perguntam todo o tempo, vai ter desconto dos dias parados? Eu sempre respondo, olha, eu já vi greves tidas como não abusivas, com desconto dos dias parados, greves abusivas que não tiveram desconto dos dias parados. Qual é a diferença disso? O poder da luta, o poder da mobilização. Então, nós vamos ter que voltar a reaprender essa velha história de que nós vivemos o tempo de luta. É o tempo de reafirmação. Esse é o momento, doutor César? Eu acho que sim, eu chamo os tempos atuais de tempo das máscaras caídas. As máscaras das pessoas caíram, então eles estão se assumindo como eles são, com suas explorações, com seus ódios, com seus preconceitos, nós conhecemos ele agora. Agora, doutor César Brito, nunca se manifestou tanto, inclusive pelas redes sociais, mas mesmo assim a gente nota que parece que a população brasileira tomou um boa noite Cinderela, está vendo aquilo acontecer, mas não está tendo a força da luta. Está faltando a liderança política para conduzir esse povo? Primeiro, se enfrenta grandes grupos poderosos na comunicação que massifica a ideia do medo, a ideia do ódio em uma versão única, isso influencia. Mas eu também tenho a sensação que as pessoas estão esperando mudar através do voto agora em outubro. Eu vou escrever um pouco sobre isso, que a vida não é como naquele filme Clique, de controle remoto, você dá um clique e avança. Porque se nós formos esperar só as eleições, vamos encontrar um Brasil completamente destruído. A luta tem que ser exatamente agora, não podemos deixar para amanhã. É isso que se quer nesse seminário e nós debatemos cada vez mais e saídas para o agora, saídas para o hoje. A eleição é importante, claro que é, nós não podemos colocar um parlamento tão conservador e tão subserviente ao capital quanto esse. Nem uma presidência da República tão entreguista quanto essa.
Mas isso são fatos importantes para outubro. Nós temos que mudar o tempo todo para que não cheguemos lá já com o Brasil arrasado. Agora, por falar... Pois não, doutor? Eu só queria complementar que o César está mencionando muito sobre a questão dos palestrantes, mas um outro aspecto que eu acho importante sobre a jornada que está se colocando é a participação não só no público de juristas, mas principalmente é uma jornada que está voltada para que os sindicalistas, para que a classe trabalhadora, para que os trabalhadores de base estejam presentes nessa jornada. Então, vem esses juristas aqui para São José para poder fazer esse debate. Não é um debate voltado somente de juristas para juristas, é um debate voltado para os trabalhadores participarem dessa jornada. E isso entra no gancho do que o César estava colocando agora, da questão de, às vezes, a classe trabalhadora meio que espera que, ao depositar os votos, isso resolva sozinho, sem que haja uma mobilização permanente pela base. E é como eu vinha colocando no bloco anterior, de que sem que haja mobilização, que às vezes se expressa na forma da greve, às vezes se expressa em várias outras formas, mas sem que isso ocorra, os trabalhadores nunca vão ter vitória. Os trabalhadores sempre vão ter os seus direitos expropriados, sempre vai ter a patronal explorando cada vez mais. Tem que participar. Não é democracia self-service, não é, doutor? E conhecer o erro, conhecer o que está acontecendo. Por exemplo, na reforma trabalhista, eles tiveram a coragem de permitir que mulheres grávidas trabalhassem em ambiente insalubre. Colocou-se ali revogas históricas, porque ali nós não estamos discutindo só a mulher, mas uma criança que está lá, uma perspectiva de vida que pode ser afetada em definitivo com o trabalho insalubre. Então, se permite ali pagar o trabalho de 10, 15 anos. Nós comemoramos agora o dia 1º de maio de reflexão. Trabalhadores foram assassinados porque reivindicavam a jornada de 8 horas. A reforma trabalhista permite jornada de 12, 13, 14, 15. Então, todas essas discussões que estão lá... E mais o trabalho intermitente que virou um nó na cabeça até dos juristas. Doutor, nós vamos para um breve intervalo e nós voltaremos para a despedida de todos vocês. Gostaria até que vocês falassem juridicamente como vai ser esse debate de hoje. Tá certo? Um breve intervalo e nós voltaremos já para o último bloco do Clique Jornal de hoje, falando desse evento aqui de São José dos Campos, que é a primeira jornada jurídica que estará debatendo estratégia de luta contra a aplicação da reforma trabalhista. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Paulinho, vem, Denis. A doutora Renata, gostaria de tê-la também para se despedir. Agora, quantos minutos vai ter? 3%. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular.
doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta. Último bloco de hoje, falando da jornada jurídica que acontece aqui em São José dos Campos. Eu gostaria de registrar a presença, além do Joaquim Aristeu, da CSP com Lutas, doutora Renata Pinsolati, doutor César Brito, o Paulo Siqueira, que é diretor do Sindicato da Alimentação, o doutor Denis Lantier, que está aqui do meu lado, o doutor Diego Brito, o doutor Bruno Figueiredo, o doutor Paulo Freire, o Cláudio Borges, da Campus FM, e também, atrás do senhor aí, doutor César Brito, o presidente do SINDICT, o engenheiro Ivanil Elisiário. Então, está aqui a ideia da Rádio CT exatamente para esses debates importantes da sociedade, que o presidente Ivanil, aliás, ele é o único engenheiro especialista em trem de pouso do governo brasileiro. Se ele morrer, não tem mais nenhum, ou se aposentar. É uma questão trabalhista essa, né? É o único no Brasil. Claro que tem na iniciativa privada, mas especialista em trem de pouso só tem ele no governo brasileiro. É incrível, fantástico, extraordinário. Doutora Renata, a senhora é de Brasília. De Brasília. E como é que recebe esse clamor trabalhista Brasil afora? Como é que a senhora sente lá no cerne do poder? É muito importante para a gente estar aqui na base, no chão de fábrica, em contato com esses trabalhadores e trabalhadoras e diante das reivindicações que eles trazem. E é o que a gente vai tratar no evento que se inicia hoje. A gente consegue ter uma percepção muito mais própria da luta e chegando em Brasília novamente, a gente consegue com mais propriedade, diante da realidade que a gente vê aqui, continuar esse trabalho perante os tribunais superiores, porque é o nosso foco de atuação em Brasília, mas sempre com a preocupação e com contato com a base, porque aqui que se inicia todas as questões trabalhistas, direitos... As aflições são aqui também. Exatamente, as aflições começam aqui. Bom, São José dos Campos é uma cidade industrial, é uma cidade agropecuária, que a bacia leiteira é muito, muito grande. Então, a gente tem falado tanto do trabalhador, mas tem também o homem do campo, o trabalhador rural, que sofre as mesmas agruras. Por exemplo, um retireiro, doutor e doutora Renata, e os doutores aqui, ele tem que levantar às 3h30 da madrugada, aqui em São José dos Campos, de segunda a domingo, não pode faltar. Você toca no assunto que é muito importante. Que nós estamos falando aqui da reforma trabalhista, mas a proposta que se está tramitando no Congresso da reforma do Estatuto do Trabalhador Rural, se nós estamos falando do absurdo da reforma trabalhista, a outra é absolutamente pior. A outra permite que, por exemplo, que não tenha banheiros em algumas frentes de trabalho, não precisa ter água encanada, se diz lá expressamente que você pode receber a remuneração em alimentos, em moradia, como nos velhos tempos da escravidão. A proposta de reforma trabalhista, na ótica ruralista, que está em tramitação, é extremamente grave. Nós temos que começar já esse debate para que não possamos debatê-lo apenas depois que é aprovado. Agora, doutor, esse debate de hoje, essa jornada jurídica que acontece em São José dos Campos, me perdoe se eu não citar todo mundo, mas a ministra do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Adelaide Arantes, a Canarik Bunjikian, não é? Que é desembargadora do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, Luiz Camargo, que é procurador-geral do Ministério Público do Trabalho,
tivemos nesse evento, a gente tem a presença da Alessandra Camarano, advogada trabalhista, e do Dr. Roberto Paraíba também, que são representantes da ABRAT. Temos a presença da doutora Vera Araújo, advogada, militante no movimento negro feminista. Temos também a participação do Dr. Roberto Tardelli e do Aderson. Roberto Tardelli, que já foi secretário? Ex-procurador. Exato. Por isso que eu pedi que me corrijam, que eu falei 4 aqui, e aí tem 3, 6, 9, 17, 12 pessoas ali, mais 12 convidados. Pessoas. Inclusive, doutor. Só um minuto. Inclusive, o Roberto Tardelli, ele tem uma passagem no direito criminal muito forte, né? Porque ele atuou do lado de lá, do lado da repressão. E ele hoje ele tinha tudo para ser um punitivista. E hoje ele vê com outros olhos a questão do punitivismo aí que está colocada no dia a dia aí forense que a gente vê. Podemos dizer que o Dr. Roberto Tardelli é um convertido? Não, eu digo que não é um libertário. É um libertário. Boa palavra. Como César aqui. Doutor César Brito. A mulher hoje, no caso da doutora Renata, da Shirley, que está aqui, a Fernanda, que são as jornalistas e advogadas aqui, perdeu a insalubridade, o direito. E aí, quem vai falar por essas mulheres? Nós vamos tentar trazer nesse seminário, e a gente fala sobre isso, alguma mensagem de esperança. E nós aprendemos isso o tempo todo nas nossas vidas, de que é preciso reagir. Uma pergunta que sempre fazem os advogados e as advogadas nos seus escritórios, quando o cliente pergunta assim, vou ganhar ação? A primeira pergunta. Eu sempre digo, depende. Não sei se você é uma pessoa do karma carregado, dá tudo azar em sua vida, vai pegar o pior juiz, vai pegar toda a discussão, não sei. Mas eu sei de uma coisa, se o senhor não ingressar na justiça, não ganha. O primeiro pressuposto para ganhar é ter a coragem de lutar, a decisão de lutar. E esse é o momento de decisões. As mulheres tiveram perda de direito claramente assumidas na legislação, os trabalhadores e trabalhadoras todas, porque a concepção da legislação foi de não precisar sequer pagar esses direitos, quitar direitos sem precisar ser pago, e agora nós temos que reagir. Eles já fizeram a parte dele, agora cabe a nossa parte, e a nossa parte é a reação, é o debate é importante para nós conhecermos na profundidade o que foi aprovado, e muita gente ainda não sabe, se recusa até a aprender. E agora, reagir no voto, reagir no sindicato. Nós tivemos aqui uma greve muito importante em São José, demonstrando que a força da greve ainda é uma forma de conquistar direito. A rádio que vocês criam uma rádio com uma visão diferenciada, é uma forma de quebrar o monopólio, trazer os debates para aqui, é uma forma de quebrar esses monopólios, os monopólios das verdades, entre aspas, que tentam nos convencer da acomodação. Então, por isso que eu tenho muita esperança que... A esperança, então, é a mais importante, a esperança da luta. Mas lutar como? As pessoas precisam se interessar, mas, como eu disse, doutora Renata, as pessoas estão naquela... Eu já estou cansado de lutar. Como fazer? Como incentivar o povo à luta? Por meio do sindicato, a gente consegue a reunião de pessoas com o mesmo propósito, ligadas a uma categoria específica. Eu diria que esse é o primeiro passo para o trabalhador e para a trabalhadora garantir essa esperança. E, como a gente falou mais cedo, que a união faz a força, é justamente esse ponto que a gente busca incentivar, porque o outro ponto, colocando um pouco, trazendo de novo essa relação do capital-trabalho, tenta vencer a luta do trabalhador pelo cansaço. É o que a gente vê nas greves que ocorrem, promessas e acordos não cumpridos. Então, se manter firme na ideia de que juntos somos mais fortes, em algum momento a gente vai chegar num objetivo e num ponto positivo da garantia desses direitos. Quer dizer, a motivação é a esperança. Com certeza. Muito bem. Paulo Siqueira, nós estamos encerrando já com tanta gente aqui. Agora, você como sindicalista, você, o Joaquim, que vivem esse contato com o trabalhador. Esse evento de hoje é muito importante, ou mais importante do que aconteceu até agora?
Essa pergunta é muito boa, até para esclarecer aqui, e já esclarecendo com pedido de desculpas a todo o meio da imprensa, aos trabalhadores, à sociedade por um todo, que nós tivemos muito pouco tempo para elaborar esse evento. Esse evento está sendo elaborado com prazo de 30 dias, para mover toda essa estrutura. Mas já está lotado as inscrições? Elas se encerraram em uma semana quando Que aberto, maravilha. e há 25 dias atrás já estava totalmente encerradas as inscrições, né? E toda a logística e tal. Mas nós queríamos fazer um evento muito maior. Mas vamos conseguir, por isso que ele vem como primeira jornada. Porque a ideia... E pela qualidade dos palestrantes, das pessoas. É um espetáculo, é uma coisa, a primeira e única que já aconteceu até hoje. Não aconteceu isso no país, nenhum outro lugar até hoje nos meios sindicais, né? O Sindicato da Alimentação levantou essa bandeira junto com os pares do jurídico aqui, que estão todos aqui, são vários, né? E de qualidade. Exatamente. E a gente fica muito contente. E já deixando aqui o convite aqui para a direção da rádio, os agradecimentos da abertura desse espaço aqui, da CAT, ao presidente Ivanil, aqui do sindicato, né? E já deixando aqui o nosso convite para que vocês estejam lá hoje presentes, se possível, está convidado toda a diretoria do sindicato, em nome aí do presidente, em nome aqui da direção da rádio, que vocês estejam lá conosco hoje, prestigiando, que o espaço de vocês lá serão muito bem-vindos e estar junto com a gente lá, né? E Hora já extra deixando... hoje, hein, Shirley? É para hoje. Independente, o convite aqui é verbal, a gente pede desculpas das deficiências técnicas, porque o tempo foi muito pouco. Mas... Por que é a primeira jornada? Já vamos deixar o convite aqui para a sociedade. Para a segunda, a terceira e as demais. E assim por diante, com mais parceiros, com mais pares, porque se esse governo ilegítimo que está aí pensou que ia derrotar os sindicatos e a classe trabalhadora, errou. Ele errou, ele deu um tiro no pé. Ele nos fortaleceu, porque nos uniu. E agora, unidos, somos muito mais fortes. Que maravilha. Muito Paulo, muito obrigado, Paulo Siqueira. Joaquim, nós temos mais 30 segundos. Joaquim, muito obrigado pela presença e pela iniciativa do convite. Primeiro, eu queria agradecer você, agradecer a Shirley e também aí a direção da rádio, o Ivanil, né, e a direção do sindicato, né? Sindicato co-irmão aí de luta, que a gente sempre conta aí nas nossas lutas do dia a dia, né? E também deixar um convite ao Ivanil, os diretores dele, como o Paulo diz aqui, né? Para estar lá presente. Acho que esse debate vai ser muito rico, né? Porque não só para os advogados que já estão no dia a dia, mas também, até onde a gente sabe, tem muitos estudantes da área do direito que vai estar lá, vai servir para contribuir. Os trabalhadores também vão estar, então acho que vai enriquecer bastante nós aqui da região. Então, reforçar aí o convite, né, para que a gente possa não só parar por aqui, mas dar continuidade, né? E agradecer também aí os nossos advogados por essa oportunidade que nos está dando da gente poder acompanhar essa discussão. Então, enquanto tantos juristas aqui, é claro que eu vou dar a última palavra para a doutora Renata. Claro. Obrigada. Doutora, para assistir o debate, a jornada jurídica no Facebook, qual é o endereço? Tem ideia ou não? Está no perfil do Sindicato da Alimentação. Exato. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação. Vai ser feita uma live pelo Facebook deles. As pessoas podem acessar por lá e assistir toda a programação. Então, atenção. Sindicato da Alimentação no Google, Sindicato da Alimentação aqui de São José dos Campos. Exato. Muito bem. Doutor Denis, não poderia me furtar do amigo, dar o tchauzinho aí. Parabéns pela iniciativa e uma boa jornada jurídica, doutor. A iniciativa de todos nós, eu acho, aqui eu quero ressaltar a importância. O César, quando presidente da Ordem Nacional, foi o único que olhou para os movimentos sociais e fez um encontro, eu me lembro, em Brasília, onde os sindicatos fizemos uma carta de princípio contra a criminalização dos movimentos. Essa carta de princípio eu uso até hoje nos meus debates, porque foi iniciativa do César Brito, como presidente, enfrentando toda a resistência de alguns conservadores, setores conservadores. Mas ele, também eu quero louvar aqui essa iniciativa, como também na Conferência Nacional da Ordem dos Advogados, lá em Natal, que foi inesquecível, foi uma das conferências que marcou também contra a criminalização, contra o Estado policialesco que existia e que tornou-se agora efetivo, né? Porque aquilo que ele falava lá,
se concretizou aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Paulo, mais uma vez, e digo a você que a democracia e a informação é necessária para que os trabalhadores possam fortalecer cada dia mais. Que maravilha. Doutor Denis Lantier, doutor César Brito, muito obrigado pela sua presença. E olha, a gente não esquece, e eu tenho sempre aquela vontade de ter um programa jornalístico com aquela sua frase, daquele seu discurso notório que teve em Brasília, migalhas quentes. Ninguém esquece daquele discurso. Queremos agradecer, então, ao doutor César Brito, ao Cláudio Borges, da FM 104,9, ao doutor Diego Brito, doutor Bruno Figueiredo, doutor Paulo Freire, doutor Denis Lantier, o Joaquim Aristeu, a doutora Renata Pissolati, o doutor César Brito e também o Paulo Siqueira. Ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a direção de comunicação é do matemático Acioli de Olivo, a diretora de argumentos é da jornalista Shirley Marciano e a presidência é do engenheiro Ivanil Elisiário. Dá uma viradinha para cá. Olha, obrigado a todos pela companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Boa jornada. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT.